receber o pastor Rodrigo Ribeiro. Oh, glória. Pode aplaudir mais forte a palavra de Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém. Felizes com Jesus. Quem ama esse louvor aqui? Levante a mão. Você gosta desse louvor? Você tem que ver a Sara cantando esse louvor. Você vai rir muito. Eu vou postar ela cantando esse louvor aí. Mas vamos ouvir a palavra, vamos na palavra. Você trouxe a palavra de Deus? Então pegue a palavra de Deus. Pegue as escrituras. E hoje nós vamos abrir no primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis, capítulo de número 19. Abra lá. E nós iremos ler a partir do versículo 2. 1 Reis 19, a partir do verso de número 2. Ao encontrar, amado, veja se perto de você tem alguém sem a palavra. Se tiver, vá até ela, divida a leitura com ela. Mostra para ela onde nós estaremos lendo. Tá? Isso. Está escrito assim: Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore, é um arbusto que cresce no deserto. E pediu em seu ânimo, não na sua fé, mas no seu ânimo, na sua emoção, a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, chega, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quem acredita que essa é a palavra de Deus? Agora eu leio e você repete, vamos lá? Toda a igreja junto? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Amém, amados? Deus vai falar com você através dessa palavra. Você acredita nisso? Coloque a Bíblia sobre o teu assento. Vamos orar. Pai querido e Deus amado, ó Deus, a tua palavra vai ser lida, vai ser ensinada. E nós não viemos aqui simplesmente para assistir uma palestra.
Nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Então nesse momento, use a boca do mensageiro, de maneira que o Senhor fale com cada pessoa que aqui se encontra, e também com aqueles que vão ouvir pela rádio e estão assistindo agora mesmo pela internet. Meu Deus, que a Tua palavra penetre em cada coração, fortaleça o cansado, levante o caído, que a Tua palavra traga alegria e esperança para o Teu povo, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam bem alto e bem forte: amém. Pode aplaudir bem forte a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Podeis se assentar, querido. Tome teu assento, pegue um papel, pegue uma caneta. Vamos anotar essa mensagem, né? Quem acredita que Elias, o grande profeta Elias, cansado, deprimido, frustrado, chegou ao ponto de pedir a Deus a própria morte, e disse: chega, Senhor, eu não aguento mais, acaba com esse sofrimento, tira a minha vida fora, arranca a minha vida fora, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Faz isso. Você acredita que o grande profeta Elias foi capaz de pedir a Deus a própria morte? A palavra de Deus nunca escondeu as fraquezas dos heróis da fé. Deus nunca disse que nós teríamos que ser super-homens, super-mulheres. A Bíblia não oculta as nossas fraquezas. Quando Davi estava mal, ele escreveu isso e a Bíblia deixou registrado. A palavra de Deus está lá registrado que Davi também ficou fraco. Moisés também se enfraqueceu, ao ponto de dizer para o próprio Deus também: Senhor, eu não aguento mais esse povo me pedindo pão, me pedindo carne, coisas que eu não tenho para dar. Eu quero que o Senhor me tire a vida logo, me leva de uma vez. Moisés, que enfrentou o faraó, Moisés, que foi usado por Deus para deferir pragas no Egito, pediu a Deus para morrer. Tamanha pressão que ele estava passando. E a pressão, diz a Escritura, ela faz enlouquecer até o justo. A pressão. E Elias estava se sentindo pressionado. E é interessante que até Jesus Cristo no Monte das Oliveiras orava, e a Bíblia diz que ele suava grandes gotas de sangue. E ele não escondeu a sua fraqueza nem dos discípulos, quando ele disse: venham comigo, orem por mim, porque a minha alma está angustiada até a morte. Orem comigo. Jesus também passou por momentos de aflições. São os altos e baixos da vida, amados. Quer dizer, quem era Elias? Quem era Elias? Elias foi o homem que teve a coragem de encarar a maior autoridade do país, o rei Acabe, e dizer na cara do rei que ele estava pecando e desviando a nação. Elias foi o homem que, quando esteve diante de Acabe, disse para ele: eis que não cairá uma só gota d'água do céu, nem um orvalho, para que vocês reconheçam que Baal não é Deus, e vai ficar sem chover, e essa palavra não tem prazo de validade, até a segunda ordem. Quando Elias disse isso, Acabe na mesma hora o desprezou. Acabe deve ter dito: é um louco. Agora você vê, ele pensa que manda no céu agora. É cada louco que me aparece, né? E Elias saiu. Quando Elias saiu, Deus falou para ele: agora se esconde, vai para o ribeiro de Querite, beba da água do ribeiro, coma do que eu te enviar.
pão e carne, eu darei ordem aos corvos para que te envie. E durante muito tempo Elias foi alimentado com pão e carne de dia e pão e carne de noite. Numa época em que todos os profetas estavam encavernados, com medo de pregar a verdade, de bater contra a idolatria. Numa época em que os profetas estavam vivendo a pão e água dentro de uma caverna, sendo alimentados por Obadias, Elias era o único profeta que dava a cara a tapa, que não tinha medo de morrer. Ia lá e falava a verdade mesmo, e Deus nunca desamparou ele. Os outros comiam pão e água na caverna, Elias tinha 2 refeições por dia, porque Deus enviava. Diferença, né? De Elias para os outros profetas. Quando o ribeiro de Querite secou, Elias não se desesperou. Interessante é que Deus nunca mandou os corvos entregarem para Elias sacos de pão e sacos de carne. Deixa um estoque aí na caverna, porque pode ser que amanhã os corvos não venham. Não, era pão e carne cada dia. Acabava o pão e carne de hoje, ele tinha que esperar o pão e carne de amanhã. Era um pão por dia, uma carne por dia, 2 pães por dia, 2 carnes por dia, para Elias não perder a esperança em Deus. Amém, amados? Tem coisas que Deus pode fazer tudo de uma vez na tua vida, mas Ele vai fazendo aos poucos, paulatinamente, para você continuar esperando nele, para você continuar dependendo dele, para você continuar acreditando que é Ele que te dá o pão de cada dia. Quando o ribeiro se secou, Deus diz para ele: agora sai daí e vai para Sarepta, que é de Sidom, na Síria, e eu já ordenei a uma mulher viúva para te alimentar. Vai. E ele pega as coisas dele e vai para Sarepta, vai para Sidom. Quando ele chega na porta da cidade, a moça está lá catando lenha. Ele vai com coragem, ele vai com ousadia. Não é todo homem de Deus que tem essa coragem não, amado. E chega para a mulher e diz: por favor, senhora, eu vim aqui em missão. Eu só vim aqui porque Deus mandou. Eu não sou um aproveitador, mas por favor me traga um copo de água fria e um pouco de pão para comer. Ele sabia que a mulher era pobre. A mulher diz para ele: mas eu só tenho um pouquinho de farinha numa panela e azeite numa botija. E eu estou pegando essas lenhas porque eu vou preparar um pãozinho para eu e o meu filhinho comer e morrer. Porque não tem nada. A terra está seca. Talvez se fosse um outro pregador se acovardaria. Talvez se fosse um outro pregador teria medo. Meu Deus, como é que eu vou pedir algo para essa senhora? Não tem nem para ela, coitada. Vão me chamar de covarde. Vão dizer que eu sou um aproveitador. O que vão falar de mim? Eu posso até ser lixado aqui. Mas não. Deus não mandou Elias chorar com aquela viúva, não. Deus não mandou Elias ficar entrando na comiseração dela, não. Deus mandou Elias pedir. E ele sem medo vai dizer: pode fazer um pedaço primeiro para mim, porque eu estou aqui como homem de Deus, eu não tenho medo de errar. Não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija, até Deus enviar chuva para essa terra novamente. Tem que ter coragem para fazer isso, gente, para acreditar que Deus vai multiplicar. E ali eles comeram durante muitos dias. Quando o filho daquela senhora morreu, Elias se deitou sobre a criança. Olha que homem de fé. Tudo que ele pedia, Deus fazia. E ele rogou a Deus para que devolvesse o espírito para aquela criança, e a criança ressuscitou. Um homem de oração. Um homem que teve coragem de enfrentar 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele foi o único profeta que foi até o Carmelo e disse: eu proponho um desafio. Vocês vão clamar ao seu Deus Baal, e eu vou clamar o Deus de Israel. E o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Nenhum profeta teve coragem de fazer isso. Ele sabia que se Deus não respondesse, ele seria lixado. Ele sabia que se Deus não respondesse, ele seria morto. Mas ele arriscou a vida dele. Ele deu a cara a tapa, sem medo.
E ele fez o clamor, e quando ele acabou de clamar, a Bíblia diz que caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, e todo mundo caiu com o rosto na terra, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Homem de coragem, quebrou o sistema religioso. Elias quebrou o sistema. Elias acabou com aquela idolatria. Depois ele olha para o rei Acabe, isso na hora em que houve aquela manifestação, e ele diz para Acabe: você viu, rei? E Acabe está atônito, Acabe está chocado. Eu vi, só há um Deus, Acabe. Agora todo Israel sabe que Baal não é Deus. Avisa isso para tua mulher, a Jezabel. E Acabe pega o cavalo. Elias ainda diz para ele: vai rápido, porque ruído há de uma grande chuva vindo por aí. Porque em seguida ele foi ao monte, orou 7 vezes, disse para Deus: Senhor, eu pedi seca e o Senhor enviou seca, mas agora eu estou pedindo abundante chuva. Envia uma chuva poderosa para essa terra e mostra que o Senhor é o Deus da provisão. E Deus começou a enviar nuvens para Israel. E Elias falou: corre, porque senão a chuva vai te alcançar no caminho. Oh glória, isso é só um homem de Deus que tem fé para fazer, amada. Vai rápido, porque a chuva vai te alcançar, hein? Enquanto Acabe estava indo, Elias não se contentou em ficar no Carmelo. A Bíblia diz que ele também foi, mas ele foi a pé. E ele chega primeiro do que o rei Acabe e fica na porta do palácio. Vai lá, avisa para tua esposa, colocando expectativa: agora a rainha Jezabel vai se converter, agora o Acabe vai se converter, agora a nação vai ser restaurada, um novo tempo, uma nova história. Elias cheio de fé, cheio de expectativa, na esperança da rainha se converter. E aí de repente vem um mensageiro de dentro do palácio, desesperado. E o mensageiro diz para ele: Elias, corre! Elias, sai daqui agora, corre agora! E ele diz: mas como assim corre? Eu acabei de vir do Monte Carmelo, houve uma manifestação de Deus, eu não tenho medo não. O Acabe foi falar com a Jezabel: corre agora, porque a Jezabel já disse que vai arrancar a sua cabeça. Corre! Ele colocou um medo tão grande em Elias. Foi uma ameaça tão profunda, tão perigosa, que o profeta ficou em choque. E a Bíblia diz que ele larga tudo e corre, assustado, e começa a correr. E ele corre 160 quilômetros de onde estava até onde ele parou para descansar, em linha reta, 160 quilômetros. E a Bíblia diz que ele correu tudo num dia só. Amado, ninguém corre 160 quilômetros num dia só. Ninguém consegue caminhar. Ele correu muito. Chegou cansado, correndo de medo. Agora eu te pergunto nessa noite: como é que um homem que enfrentou 400 fanáticos a Baal, dispostos a matá-lo caso o fogo não caísse, como é que um homem tão corajoso, que quebrou um sistema religioso, teve medo de uma mulher, correu de uma mulher? A Bíblia diz que ele correu para salvar a sua vida. Sabe o que aconteceu, amado? Enquanto Elias estava com a vida dele no altar, como um sacrifício vivo, para servir o povo, a nação, ele recebia coragem, ele era ousado. Mas a partir do momento que ele deixou o altar para pensar na sua vida, e se preocupou com a sua vida, e começou a pensar: e se ela me matar? Eu tenho que salvar minha pele, eu tenho que salvar meu pescoço. Quando ele começou a pensar em si, o medo começou a entrar. Foi ele descer do altar, porque enquanto ele estava no altar, pensando em servir o povo, arriscando a vida dele pelo povo, Deus, o Espírito Santo, fazia brotar coragem nele. A partir do momento que ele desceu do altar pensando em si, pensando na sua pele, no seu pescoço, ele perdeu aquela coragem que ele tinha espiritual. E assim acontece com a gente.
Enquanto você tem orado pela sua família, enquanto você tem pensado no próximo, enquanto você tem ajudado na obra de Deus, enquanto você tem colocado a sua vida a serviço do reino de Deus, Deus tem derramado uma coragem sobrenatural sobre você, uma ousadia sobrenatural, uma fé sobrenatural. Mas a partir do momento que você desce do altar, deixa de ser um sacrifício em prol de outros, para pensar só em você, só na sua pele, só no seu pescoço, você perde aquela coragem. Quem está compreendendo aqui? E ele começa a correr, e corre, e ele está com medo. Naquela hora subiu o medo daquela mulher. Esses são os altos e baixos da vida. Num dia ele está no ápice do seu ministério, fazendo fogo descer do céu. E no outro dia, porque isso aí foi um intervalo de um dia, no outro dia ele está no fundo de um poço, em depressão. Como é que pode isso? Altos e baixos da vida. Ele está deprimido agora. Elias está sentindo medo, está sentindo ameaçado. E o pior é que ele se sente tão ameaçado que ele passa a se esquecer de quem ele é. Porque o medo cega a pessoa. O medo faz você ver coisas que não existem. O medo cria monstros que não existem, perigos que não existem. O medo é criativo. Ele passa a se esquecer de quem ele é. Aquele homem que não teve medo de morrer diante de vários perigos. Talvez você esteja aqui hoje nessa noite, e por causa de uma situação na sua vida que aconteceu, mas que mexeu, que abalou tuas emoções, o medo subiu no teu coração e tirou a tua coragem. Talvez por causa dessa crise financeira que o país foi atingido, você viu a tua empresa passando por baixos, por vermelhos, por situações ruins, que abalaram você, e você não tem mais aquela coragem que você tinha de empresário como antes, de investir. Talvez por causa de uma decepção amorosa, você não tem mais coragem, você perdeu aquela fé nos relacionamentos. Por causa de uma decepção na saúde, um susto que você recebeu e quase você morreu, por causa de um susto, uma depressão, você perdeu a coragem, você acha que vai morrer a todo tempo, a toda hora, e você se esqueceu de quem você é. Quantas vezes você, meu amigo e minha amiga, já passou por ventos e tempestades e permaneceu de pé? Quantas vezes você foi humilhada, você foi pisada, falaram mal de você e você conseguiu vencer? Quantas vezes você encarou doenças, enfermidades e você deu a volta por cima? Você foi escorraçada, expulsa daqueles lugares e você conseguiu virar tudo isso e dar a volta por cima. Você se esqueceu quantas vezes você já orou e pessoas foram curadas através da tua oração? Quantas vezes você pregou e almas se converteram? Quantas vezes você foi usado e usada por Deus? Eu estou aqui para te liberar uma palavra. Se o medo tem feito você se esquecer de quem você é, Deus está enviando uma injeção de fé no teu coração. E essa injeção de fé vai fazer você sair daqui hoje com a certeza absoluta de que Deus continua sendo contigo e Ele nunca te abandonará. Diga: se eu não sei quem eu sou, fala assim, ó, se eu me esqueci do meu currículo, não tem problema. Vou pedir uma cópia lá no céu. Deus vai te dar uma cópia de quem você é, do teu currículo. Você quer que Ele te dê uma cópia? Ele vai fazer lembrar tudinho de quem você é diante dEle. Amém, gente? Quer dizer, aquela ameaça foi muito violenta. E isso também acontece com muitos nos dias de hoje. Tem muita gente hoje em dia que já venceu muitas lutas no passado, mas que por causa de problemas, de crises, estão desistindo, estão jogando a toalha, estão pedindo a Deus até para não acordar mais. Meu Deus, eu queria dormir e não acordar mais. Crise, decepções tiram a coragem da gente. Amém, gente? Muitos já fugiram, muitos estão fugindo, e muitos ainda vão fugir porque não vão aguentar a pressão.
Davi dizia assim: se eu fosse uma pomba, eu voaria para um deserto. Davi falava isso. Eu queria fugir dos problemas. Mas por que Elias estava deprimido? Hein? Me responda. Por que é que Elias estava deprimido, amados? Porque ele achou que tinha fracassado. Por isso. Ele achou que depois de ter feito fogo descer do céu, Jezabel tinha que se converter. Acabe tinha que se converter. E sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é colocar expectativa demais no ser humano. O teu problema é que você espera muito de quem tem pouco a oferecer. E aí você se decepciona, você fica frustrado, você se sente decepcionado, você acha que fracassou. Não é que você fracassou, é porque você esperou demais de alguém que tinha pouco a oferecer. Quem está compreendendo aqui? Quantos já passaram por isso? Você já passou por isso? O segredo é não esperar demais a quem tem pouco a te oferecer, porque o ser humano erra, o ser humano fere, o ser humano decepciona. Você que está triste porque diz assim: pastor, fiz de tudo para aquele meu filho se converter, mas ele não se converteu. Eu fiz de tudo para minha filha mudar, ela não mudou. Eu fiz de tudo para o meu marido mudar e vir para a igreja, ele não vem. Pastor, eu fiz de tudo. Eu me sinto um fracassado como pai, eu me sinto uma fracassada como mãe, eu me sinto um fracassado como marido. Não, pare com isso, porque quem convence o homem do pecado não é você. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Você não tem culpa nessa história. Deus está no controle de todas as coisas. Você faz a sua parte e Deus fará dele, ponto final. Diga amém. Pare de ficar se achando um fracassado. Elias está se achando um fracassado. Amados, nós pastores, pastor Alexandre está aqui, sabe disso. Nós pastores, missionário Murta está aqui, sabe disso. Nós colocamos uma expectativa muito grande no trabalho que a gente faz. E a gente trabalha, estuda, ora. E quando a gente vai pregar numa igreja, a gente espera ganhar muitas almas. E quando a gente faz todo um trabalho e faz o apelo e ninguém entrega a vida para Jesus, nós também sentimos uma sensação de fracasso. Quando a gente luta para uma alma se batizar e quando chega no dia do batismo, ela desiste. Ou quando a gente ajuda um irmão ou uma irmã, quer que ele fique firme, que se converta, a pessoa vem para a igreja, é curada, prospera, muda de vida, vai embora e não volta nunca mais. E nem liga para o pastor. A gente sente uma sensação de fracasso. Tem que ter muito equilíbrio, pastor. Essa crise que atingiu o país afetou as igrejas. E não é só uma igreja não, todas as igrejas, todos os ministérios. Eu tenho contato com outros pastores, pastores até do ministério que eu fui pastor, e é a mesma coisa. Pastor, a crise atingiu tudo, a gente não está conseguindo pagar as contas da igreja. E muitos desistiram. Aqui em Alagoas tem um pastor amigo meu, que ele desistiu do ministério dele. Eu conversando com ele, ele falou: pastor, vou fechar minha igreja. Eu falei: mas por quê? Ah, porque eu faço o apelo, ninguém entrega a vida para Jesus, eu acho que eu não tenho chamado. Mas a pessoa tem que entender, amado, que às vezes a mensagem que Deus está trazendo para a igreja não é evangelística, é profética, é diferente. Mensagem evangelística é para ganhar alma, mensagem profética é para edificar quem já é convertido. Às vezes Deus não está querendo ganhar uma alma, Ele está querendo fortalecer as que estão para não se perder. Mas nem todo pastor tem essa maturidade. Ele estava decepcionado, irredutível, e ele fechou o ministério. Fechou. Eu falei para ele: pastor, o que serão das ovelhas? Porque você tem ovelhas aí, essas ovelhas não podem ficar no deserto. Ele: não, pastor, fica tranquilo que eu estou levando elas para uma igreja de um outro pastor. Eu falei: então tá, porque você não pode abandonar o rebanho. Amém? Quer dizer, é um homem de Deus, mas não aguentou. Elias também estava assim. Elias deitou debaixo de um zimbro, gente. E eu acredito que ali, quando ele dormiu, ele pensou assim: ó, meu Deus, quisera eu dormir agora e não acordar mais. Porque quem está deprimido é assim. Eu queria dormir
Eu queria fechar o olho agora, pastor, e não abrir amanhã, só para não ter que encarar a mesma luta que eu tenho encarado todo dia. Eu queria dormir e não acordar mais. Quem já passou isso pela cabeça? Pastor, já passei por isso. Altos e baixos da vida, todos nós passamos por isso. A vida separa algumas surpresas para a gente. A vida prega umas peças na gente. Acontece, Elias está mal. Você sabe o que é um zimbro? Eu vou mostrar para você a foto de um zimbro aqui. Tem aí, ô Leandro, a foto de um zimbro? Vê se você acha aí, que eu vou mostrar para você. Zimbro é uma árvore que cresce no deserto. Parece que o Caio deixou na área de trabalho, em algum lugar por aí. É uma árvore que cresce no deserto, mas é uma árvore tão feia. Achou? Tira as letrinhas aí. Olha lá. Olha que árvore feia, amados. Torcida, torta. Não é nada convidativa. Olha outro exemplo de zimbro. Isso aqui é um zimbro. Olha só. Que coisa medonha. Parece até filme de terror. Sim ou não? Uma árvore caída, torta. Isso é um zimbro do deserto. Elias estava achando que a vida dele, o ministério dele terminaria como essa árvore. Quando ele encontrou o zimbro, ele se identificou com o zimbro e disse: é aqui que acaba a minha vida. É aqui que termina a minha história. É aqui que eu coloco um ponto final no meu ministério. Chega, não quero mais viver. Me mata logo, meu Deus. Achando que chegou ao final. Mas diz a Escritura que Deus envia um anjo até ele. E o anjo toca nele de lado, ele acorda. Talvez ele olhando o anjo deve ter pensado: será que eu já morri, estou no céu? Aí o anjo diz: olha para o lado. E do lado tem um pãozinho quentinho. Porque o anjo fez as pedras se tornarem incandescentes. Não tinha uma fogueira ali, o anjo não fez fogueira, mas havia brasa, pedras incandescentes assando um pão. Ele olha para o outro lado, tem uma botija de água fresquinha, geladinha. E o anjo diz para ele: foi Deus que me enviou aqui. Deus está vendo o teu sofrimento, e Ele me mandou dizer para você: levanta, come, bebe, porque muito grande será o teu caminho. Oh glória! Você que entrou hoje aqui, tem pensado que a tua vida acabou, tem achado que o teu casamento acabou, que o teu ministério com Deus acabou. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não fez milagres na tua vida. Deus não te tirou do mundo para fazer você terminar como essa árvore. A tua vida não termina num zimbro, aonde você põe um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Deus não tem esse final para você. Você vai passar pelo zimbro, vai dar a volta por cima e vai seguir em frente, porque Deus tem grandes obras para fazer contigo e aqui no Ministério Amor de Verdade. Oh glória! Pode falar para quem está do teu lado: a sua vida não vai terminar nesse zimbro que você está passando. Não, isso aqui é só metade do caminho, meu irmão. A sua vida não termina, isso aqui não é o teu estado final, não. Deus tem coisas maiores, você não vai terminar aqui não. Elias pedindo a Deus a morte, mas Deus não tinha morte para ele. Interessante é que Deus tinha planos na vida dele. Por que Deus não matou Elias? Se ele tinha uma oração poderosa e tudo que ele pedia Deus fazia. E quando ele pediu com fé: me mata, por que Deus não o matou? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Assim como Ele tem um plano na tua vida. Você não sabe, mas Ele tem um plano. Elias não sabia, Deus não contou. Deus podia ter contado. Deus não podia dizer para ele assim: ó, Elias, deixa de ser bobo, rapaz. Você está com medo daquela mulher. Você acha que ela pode tirar a tua cabeça? Você não vai morrer nunca, porque eu vou fazer contigo o que eu fiz com Enoque. Eu vou te arrebatar vivo, você vai subir vivo. Pode ficar tranquilo, ninguém vai te matar. Deus não podia ter falado isso para ele? Mas por que Deus não falou? Deus não quis. Deus não te conta tudo não, amado. Só porque você está chorando, só porque você está triste,
Deus não te conta tudo não, mas sinal há de grandes coisas na sua vida aí para frente. Ele não te contou, mas Ele tem um grande plano na tua vida aqui nesse ministério ainda. Você acredita nisso? Ele não te contou, mas Ele tem um plano grande para você aqui. Aí o Elias levanta, dorme de novo. O anjo toca nele mais uma vez, porque Deus vai tocar em você quantas vezes for preciso para te levantar. Aí eu não estou sentindo mais a presença dele, Ele vai tocar em você quantas vezes for. E com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Eu vou correr um pouquinho com a mensagem. Mas aí ele sobe o Monte Horebe. Eu não sei se a gente tem a foto do Monte Horebe aí para você ver. Monte Horebe é um monte muito pedregoso, cheio de pedras, muito alto. E ele vai subindo o Monte Horebe. Por quê? Porque, gente, olha só essa situação aqui. Um lugar tão difícil de subir. Em depressão, ele não podia ter ido para a casa da mãe dele ou do pai dele? Ele não podia ter procurado a casa de um amigo para desabafar? Ele podia dizer, eu vou para Tesbe, porque ele é tisbita, morador de Gileade. Mas não, ele está indo para o Monte Horebe. Por que ele escolheu o Monte Horebe? Porque ele quer ouvir a palavra de Deus. Ele quer ter um encontro com a palavra. Quem está em depressão, quem está angustiado, quem está no fundo do poço, tem que ouvir a palavra, quer ouvir a palavra. E aí ele sobe no monte, entra dentro de uma caverna e ele volta a cair em depressão. Altos e baixos. Não fique triste se você veio para a igreja um dia, saiu daqui feliz, alegre, mas depois você teve uma recaída, não. A tua cura emocional é um processo. Amém? E Deus tem paciência contigo. Só que dentro da caverna, de repente, Elias sente uma ventania muito grande. Ventos a quilômetros começam a derrubar pedras. E depois que o vento passa, e a Bíblia diz, Deus não estava no vento. De repente vem um terremoto muito grande, sacode o monte. Mas Deus também não estava no terremoto. E aí vem fogo, saraiva. Mas Deus também não estava no fogo. E a Bíblia diz assim, e houve uma voz mansa e delicada. E a voz disse assim, abre comigo lá. Olha lá. Capítulo 19. Quem ainda está aí, dá glória a Deus. Versículo de número 12. E depois do terremoto veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Como é que Deus fala com a gente? Com uma voz mansa e delicada. Voz de pai. E sucedeu que ouvindo a voz, Elias envolveu o rosto numa capa, saiu para fora, colocou a entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz que dizia assim: que fazes aqui, Elias? Aí o Elias diz assim: eu tenho sido muito zeloso, extremo zeloso, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, e ainda buscam a minha vida para tirar. Ele não entendeu a profundidade dessa pergunta. Talvez nem você esteja entendendo a profundidade da pergunta de Deus. Quando Deus disse assim: que fazes aqui, Elias? Ele quis dizer o seguinte: Elias, o que é que você está fazendo com a sua vida, rapaz? O que você está fazendo com a sua vida? Você vai ficar aí encavernado? Você vai ficar nessa caverna fria, escura? Você vai perder a esperança do amanhã? Você não acredita mais no futuro? Você vai desesperar da vida? Você vai se enfurnar? Você vai matar o seu chamado, enterrar o ministério que eu te dei? O que você está fazendo da sua vida? E é isso que Deus está falando com muitos aqui hoje. Deus tem visto o teu procedimento. Você não vem mais para a igreja, você quase não aparece, você quase não ora, você quase não jejua,
Você não acredita mais nos sonhos que Ele te deu. Você não tem mais esperança das coisas mudarem. Você está se entregando ao desespero e à tristeza. E Deus está me usando para dizer: o que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a fé que eu te dei? Com o chamado que eu te dei? Com a família que eu te dei? E Elias começa a dizer: mas é que eu tenho sido muito zeloso, eu já fiz muita coisa para o Senhor. E Deus não entra nesse assunto. A mulher quer tirar minha cabeça, Deus nem toca no nome de Jezabel, porque não vale nem a pena falar daquela mulher. Deus só fala o que vale a pena. Deus não entra na depressão dele, mas Deus diz para ele: levanta, vai para a Síria agora, pelo mesmo caminho por onde você veio. Mas Senhor, eu estou deprimido. Vai para a Síria, unge o rei da Síria. Depois você vai para Israel e unge também o rei de Israel. E depois volta aqui, porque eu ainda vou te enviar para outro lugar. Deus dá atividade para ele. Deus dá missão para ele. Você tem dito para Deus: mas eu já fiz tanta coisa para Deus, eu já evangelizei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já dei oferta, já dei dízimo. Deus não quer saber o que você fez no passado. Deus quer saber o que você está fazendo da tua vida agora, no presente. E Deus não vai deixar você parado, não. Sabe como Ele vai curar essa tristeza, esse desânimo, essa depressão? Te dando missões, atividade. Sai daqui, vai ali, ora por aquela pessoa, vai nesse trabalho, entra nessa porta, vai para a escolinha da igreja trabalhar, vem para o evangelismo domingo de manhã, começa a dar aula no curso de teologia, vem ser pastor na igreja, começa a fazer alguma coisa, mas não fique parado. Enquanto você está caminhando em atividade, Deus vai tirando essa depressão e colocando alegria. Deus vai tirando a dúvida e colocando fé. Deus vai tirando o choro e colocando o sorriso no teu rosto. Pode falar para quem está do teu lado. Fala assim para essa pessoa: Deus não vai deixar você parado. Fala: Ele vai te dar atividade. Você vai ter que fazer alguma coisa. Amém, amado? E Elias saiu e foi lá na Síria, ungiu o rei da Síria. Para a gente encerrar, a gente vai acabar aqui. Depois ele foi para Israel, ungiu o rei de Israel. Depois ele voltou, Deus falou para ele: agora eu vou te enviar em outro lugar. Deus nem toca na depressão. Deus nem quer saber de Jezabel. Não vale a pena falar disso. É muito pequeno. E aí ele fala: agora você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Você vai deixar agora o rebanho com ele, porque você vai para outro lugar. Te prepara, porque agora você vai vir para perto de mim. E ninguém vai tirar a tua vida, ninguém vai arrancar a tua cabeça, porque Acabe morreu e você não morreu. Jezabel já morreu e você não morreu. E aquele que um dia pensou que morreria, que alguém o mataria, na verdade nunca morreu. Aquele que pediu sepultura para Deus, Deus deu para ele uma carruagem de fogo que passou na terra e levou ele para perto de Deus. Você tem pedido a Deus sepultura, Deus tem para você uma vida abundante. Você tem pedido para Deus para te tirar do mundo, Deus tem para você uma vida de alegria, de vitória. Amém, amados? Pediu sepultura, Deus deu uma carruagem de fogo que levou ele para perto de Deus. Elias pediu para morrer. Jesus, quando esteve angustiado até a morte, ele não pediu para morrer. Jesus pediu ao Pai para não morrer. Jesus disse: Pai, eu não quero morrer na cruz. O Elias disse: tira a minha vida. O Moisés falou: tira a minha vida. Jesus falou: não, se possível for, não tire a minha vida. Se possível for, se houver outra maneira de salvar a humanidade que não seja por meio da morte. Ele não queria morrer. Quem está entendendo aqui? Ele pediu ao Pai para passar dele aquele cálice, porque Jesus sabe que o Pai não tem morte para ninguém. O Pai tem vida e vida com abundância. Mas aí Deus, olhando do céu, também envia um anjo, como ele fez com Elias.
Mas o anjo não era para levar pão e água, porque Jesus já é o pão da vida e a água da vida. O anjo toca no ombro de Jesus e diz para ele: o Pai me enviou aqui para te consolar e para dizer que não tem outro jeito. Não vai dar para te levar numa carruagem de fogo como fez com Elias. Não vai dar para te arrebatar como fez com Enoque. Você vai ter que morrer pela vida dos pecadores, porque se você não morrer, todos perecerão. E aquele anjo mostrou para Jesus o futuro, as almas sendo ganhas, as igrejas cheias. Eu acredito que as igrejas foram mostradas para Jesus ali. E naquela hora ele levantou a cabeça com coragem e disse: seja feita a vontade do Pai, não a minha vontade. E foi até o final e ressuscitou depois de 3 dias. Diga: eu creio que Deus está no controle da minha vida. Eu só tenho que perseverar. Quem toma posse dessa palavra, não desista do teu chamado, do teu ministério. Não desista do teu casamento. Não desista da empresa que Ele te deu. Não desista da tua fé. A tua vida não acaba no zimbro. A tua vida acaba na glória de Deus, no paraíso do Pai. É lá que a gente vai encerrar o nosso trabalho. A nossa missão começa nesse mundo e só termina no próximo. Vamos ficar de pé nessa hora. Diga graças a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração, amado, amada. Feche os seus olhos, por gentileza. Eleve o teu pensamento ao Senhor. Feche os seus olhos e pense em Deus. Deus não quer ver você na depressão, encavernado num quarto escuro. Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para viver uma vida com abundância, uma vida de testemunho. Deus te chamou para viver uma vida de obra dEle. Deus te chamou para coisas grandiosas. Não enterre o teu chamado por uma ameaça. E você que ouviu essa palavra e diz: pastor Rodrigo, essa mensagem foi toda para mim. Então entregue a sua vida para Jesus agora. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele vai fazer. Faça isso nessa noite. Esquece o que disseram, as ameaças do mundo. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Então levante a mão direita que nós vamos orar por você, bem alto. Nós vamos orar por você. Todos que querem receber Jesus como Senhor e Salvador, ergam a mão. Se você já fez isso em algum momento, mas andou afastado, e agora você não é mais aquela pessoa de oração que você era. Você até visita a igreja, mas você está afastado por dentro. Existem pessoas que estão como aquela dracma perdida, dentro da casa, mas está perdida. A dracma ficou perdida dentro de casa, não fora. Tem gente que está como a dracma, está perdido dentro da igreja, está afastado dentro da igreja, está aqui, mas a cabeça está longe. Deus quer te achar, Deus quer te resgatar. Quantos querem voltar para a presença de Deus? Levanta a mão assim que eu vou orar por você. Tem alguém nessa noite? Pastor Rodrigo, eu estou firme. Que bom. Mas eu confesso, pastor, que tem horas que eu me sinto um fracassado, porque eu já tentei de tudo para levar aquela pessoa para a igreja, para converter. Tem hora que eu me sinto um fracassado. Por que que Elias entrou em depressão? Porque ele achou que tinha fracassado. A maioria das pessoas que entram em depressão na vida é porque acham que fracassaram, ou no amor, ou na vida financeira, ou na vida espiritual. Eu fracassei, não deu certo, eu errei. E aí a pessoa entra em depressão. Você que vem sendo acusada na mente, achando que fracassou em alguma área, quem convence não é você, é o Espírito Santo.
é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. É Deus que revela a fé para quem Ele quer. E Ele decidiu não revelar para Jezabel e nem Acabe, porque Ele diz: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Se você está aqui, é porque o Pai te enviou. O Pai está revelando fé para você. Mas não se sinta um fracassado se você fez tudo o que tinha que ser feito como Elias e a coisa não saiu da maneira que você esperava. Deus está no controle, querido, querida. Mas se você se sente assim, nós vamos orar para Deus te curar emocionalmente. Coloque a mão direita sobre o teu coração, amado. Isso. E ore comigo assim, toda a igreja: meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa palavra, e assim como Elias estava se sentindo um fracassado e entrou em depressão, tem horas, Senhor, que é essa sensação que me vem, mas eu te peço, me alimenta agora com o pão vivo e a água viva que vem do céu, para que eu continue a caminhada. Diga: minha vida não vai parar debaixo de um pé de zimbro. Deus não tem isso para mim, não me chamou para isso. Aonde eu coloquei um ponto final, Deus colocou uma vírgula nessa noite, e muito grande é a minha caminhada. Diga amém. Começa a falar com Deus, querido, querida. Faz a tua oração aí agora. Abre a tua boca e fale para Ele, Ele está te ouvindo. Abre teu coração. Pai querido e Deus amado, nós nos reunimos aqui para invocar o teu nome nessa noite. Meu Deus, todo ser humano passa por crises na vida. Todo ser humano enfrenta altos e baixos. Todo ser humano passa por dificuldade. O Senhor sabe, meu Pai, das nossas dificuldades. Até mesmo eu como pastor, existem conflitos e guerras internas que ninguém sabe que eu passo. Nem minha mãe, nem meu pai, nem minha esposa, nem meus amigos sabem. Às vezes debaixo dessa armadura, debaixo dessa casca, há um Elias que também passa por lutas, que também sente medo. Há um Elias que também se preocupa. E assim é com todos que estão aqui. Meu Deus, debaixo dessa armadura que está sobre esse homem, essa mulher, há um Elias também. Há uma pessoa que se preocupa, que sente medo. Há uma pessoa, meu Deus, que precisa do teu amor, do teu poder, da tua voz doce e delicada. Oh, meu amigo e minha amiga, quando Elias estava naquela caverna e havia ali ventos, terremotos e fogo, mas Deus não estava neles. Aqueles eventos simbolizavam as guerras espirituais na vida de Elias. Havia alguém no mundo espiritual que não queria que ele saísse daquela caverna. Há um inimigo que não quer deixar você vir para a igreja, que não quer deixar você exercitar o teu ministério. Há um inimigo que fica dizendo: você fracassou, você é um fracasso. Mas também há uma voz poderosa no meio do terremoto. Há uma voz poderosa no meio do vento. Há uma voz poderosa no meio do fogo. E essa voz é mansa e delicada. E ela te diz: o que você está fazendo com a vida que eu te dei? Sai daí, vai para onde eu te mandar, porque eu sou contigo.